Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe das aulas 9 e 10, as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Então, abram as suas apostilas na página 186 para a gente começar essa correção, então. Vamos lá. O exercício 1, ele diz o seguinte, que alguns retrovisores eles são espelhos convexos, eu já comentei sobre isso no último vídeo. E ele fala que Daniel, ele instalou na sua bicicleta um espelho côncavo, que ele conseguiu com a irmã mais velha dele. Provavelmente era algum espelho utilizado para maquiagem ou algo do tipo. Porém, enquanto ele estava lá andando de bicicleta, ele olhou a imagem do seu amigo que vinha logo atrás e ele percebeu que tinha alguma coisa errada com a escolha desse espelho. Por que será que ele chegou a essa conclusão? Vocês têm então um quadro aí para a gente justificar, para a gente encontrar a formação dessa imagem. E para isso nós vamos utilizar aqueles raios notáveis que eu expliquei no último vídeo. Vocês lembram quais são? Primeiro, incidiu paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco. Segundo, incidiu passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao nosso eixo principal. Terceiro, incidiu batendo ali no vértice, olha o nosso vértice aqui, ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência, o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. E por último, se ele incidir passando pelo nosso centro de curvatura, ele vai refletir sobre ele mesmo. Utilizei aqui o nosso primeiro, então, incidiu paralelo, ele refletiu passando pelo foco. Então, eu tenho o meu raio incidente e eu tenho o meu raio refletido, passando aqui no nosso foco. Utilizei, então, o nosso raio que passou pelo foco, nosso raio incidente, passando pelo foco, e ele vai refletir, então, paralelo ao eixo principal. Não preciso usar todos, usei só esse aqui. E o que aconteceu? Observem que esses nossos raios refletidos, eles se cruzaram aqui em um determinado ponto. Ou seja, aqui é onde se formou a minha imagem. Observe então que essa imagem, ela se formou de maneira invertida, ou seja, está de cabeça para baixo. Será que fica legal você utilizar um espelho que forme uma imagem invertida como retrovisor no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta? Eu acho que não dá muito certo, né? Logo foi por isso que ele viu que tinha alguma coisa errada com esse espelho. Quando vocês fizerem bonitinho, vai ficar desse jeito aqui. Então, quando vocês fizerem no caderno, utilizem a régua. Não vai no olhômetro, tá, pessoal? Façam bonitinho aí. E ele pergunta, quanto à natureza da imagem? Ela é real ou é virtual? Observe, então, que ela é feita com o cruzamento dos próprios raios. Logo, ela é uma imagem real. O tamanho dela é menor. Observem aqui, ela tinha 5 quadradinhos, a nossa imagem tem um pouquinho menos de 3, por isso é importante fazer com a régua. A localização dela, ela está entre o centro de curvatura e o foco, e ela se formou de maneira invertida. Então, ele pergunta, por qual razão a escolha de Daniel não foi correta? Imagens reais invertidas não são adequadas para um observador vigiar objetos que estão atrás de si. Então, complicado, né, pessoal? A gente precisa de um espelho convexo e não côncavo. Coloquei aqui a diferença do nosso convexo para o côncavo. Observe, então, que o nosso espelho convexo, ele vai formar uma imagem virtual direita, não está de cabeça para baixo, ela está direita, e menor, que é aquele espelho que você utiliza na porta das lojas, no seu carro. E já o côncavo aqui embaixo, ele formou, neste caso, que estava atrás do centro de curvatura do espelho, a imagem é menor, invertida e real. O exercício
exercício 2, ele vai falar agora exatamente do nosso espelho côncavo, que ele é geralmente utilizado como espelho de aumento. É o espelho que o dentista usa, é o espelho que a gente utiliza para fazer maquiagem, o espelho de barbear. Aí ele pergunta, para que o espelho côncavo funcione como espelho de maquiagem, o objeto, ou seja, o nosso rosto, tem que estar posicionado entre o plano focal e o espelho. Entre o foco e o espelho. Está representada aqui essa setinha para cima. É o nosso objeto. E ele pede, então, para a gente determinar a imagem formada por esse espelho. Primeiro, incidiu paralelo, saiu pelo foco. Segundo, não dá para eu fazer aqui, pessoal, incidiu pelo foco, saiu paralelo, porque ele está na frente do foco. Então, eu fiz o do centro de curvatura. Se ele incide pelo centro, ele vai refletir sobre ele mesmo. Ele volta aqui. O que está acontecendo aqui com esses dois raios refletidos? Eles estão se afastando. Ou seja, esses raios não vão se cruzar. Então, eu vou vir aqui atrás dele e vou fazer o prolongamento desses raios. O prolongamento deles, então, se cruza em um determinado ponto, onde eu vou ter a formação da minha imagem. Observem o tamanho do objeto e observem aqui o tamanho da imagem. Aumentou, né? A gente não utiliza esse espelho côncavo para ampliar a imagem do objeto. Então, a imagem ela vai apresentar uma natureza virtual. Por que virtual, professora? Porque quem se cruzou ali não foi os raios em si, e sim o prolongamento deles. Ela é direita, está na mesma direção, mesmo sentido, que o objeto não está de cabeça para baixo, ela está direita, e ela tem uma dimensão maior que a do objeto. Por isso a gente utiliza como uma lente de aumento. Lente não, um espelho de aumento, perdão. 3. Durante o jantar, Mariana e seu irmão estavam conversando sobre as aulas de ótica. Mariana então falou que não entendeu como a gente determinava essas imagens formadas pelos espelhos convexos. Ela pegou então uma colher e mostrou uma face convexa para o seu irmão e pediu para ele descrever a imagem que era formada do seu rosto. Essa do espelho convexo é a mesma que a gente falou do retrovisor, pessoal. Espelhos convexos, eles sempre vão formar imagens menores, direitas e virtuais. Sempre, é caso único, pessoal. Então, para a gente determinar as características dessa imagem, você tem um quadro aí de novo e a gente vai fazer isso. Coloquei aqui um objeto, esse objeto no caso seria o rosto dele, incidiu paralelo, saiu em direção ao foco. Professora, espelho convexo, o foco está atrás do espelho. Ele espalha esses raios refletidos. Eles se tornam raios divergentes. Então, o prolongamento do seu raio vai em direção ao foco. E eu tenho aqui o nosso raio refletido. Professora, segundo raio que eu utilizei aqui, o do centro de curvatura. Novamente, está atrás do espelho. Então, ele vai bater aqui no espelho. Ele está indo em direção ao centro, então ele vai refletir sobre ele mesmo. Onde, esse aqui é o meu raio refletido e esse aqui é o raio refletido. Eles não estão se cruzando, eles estão indo para direções diferentes. Então, onde eu tenho o cruzamento desse prolongamento dos raios, eu tenho a formação da minha imagem. Ou seja, a imagem ela é menor do que o objeto, ela é direita e ela é virtual, ou seja, ela é feita com o prolongamento destes raios. Está aqui bonitinho a representação para vocês. E em seguida ele pergunta, no exercício 4, e se ele aproximar o rosto deste espelho? O que vai acontecer? Coloquei aqui o objeto então mais próximo do espelho, incidiu paralelo, saiu aqui, o prolongamento está em direção ao foco, então eu tenho esse meu raio refletido. Fiz aqui o do centro de curvatura, mesma coisa, bateu aqui no espelho, indo em direção ao centro de curvatura, ele vai refletir sobre ele mesmo. E eu tenho aqui
a formação da minha imagem. O que aconteceu, professora? Quais são as características dessa imagem? Ela continua sendo menor, ela continua sendo direita e ela continua sendo virtual. Diferente do nosso espelho côncavo, que ele tinha várias situações, aqui ele não muda. Que bonitinho para vocês. A localização dessa imagem ficou aqui entre o foco e o vértice nos dois casos. A imagem ela é menor que o objeto, ela é direita. Então, a nossa conclusão é que para qualquer posição do objeto, a imagem sempre vai ter as mesmas características, ou seja, virtual, menor e direita, localizada então entre o foco e o vértice. Caso tenha alguma dúvida, envie para o e-mail. Tchau, pessoal!